Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão. Mateus, capítulo 1, versículo 19. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, versículo 19. Por ser um homem justo, isso é, alguém que obedecia à lei, ver em Lucas capítulo 1, 6, José não podia receber Maria como esposa, uma vez que ela era suspeita de adultério. Ele tinha a opção de livrar-se do compromisso expondo-a a julgamento e levando-a assim à pena capital, como em Deuteronômios, capítulo 22, versículo 23 a 27 e em Números, capítulo 5, versículo 11 a 31. Ou poderia pagar uma multa a romper a união em segredo. José, tomado de misericórdia, decidiu pela segunda opção. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Estudo do capítulo 1, versículo 19. Anular o casamento secretamente. A tradição judaica exigia o divórcio em caso de adultério. Relações sexuais com outros parceiros caracterizava-se como adultério mesmo durante o noivado. Inicialmente, José não acreditava na história de Maria, que reivindicava ter engravidado sem o envolvimento de outro homem. José queria cumprir a lei, mas também mostrar compaixão à sua noiva. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus, capítulo 1, versículo 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, versículo 19. Casais noivos eram tratados como esposo e esposa, conforme o versículo 20. Porém, ainda não eram considerados casados. Portanto, ter relações sexuais durante esse período era considerado imoral. Não querendo envergonhá-la em público, a infidelidade sexual durante o noivado era considerada adultério e, pela lei mosaica, acarretava a pena de morte por apedrejamento. Resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. José pretendia manter a retidão pessoal, mas desejava mostrar compaixão, muito embora Maria aparentasse ser uma adúltera. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus, capítulo 1, versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, versículo 19. José resolveu deixá-la secretamente. Nos dias de José, o noivado era quase tão obrigatório quanto o casamento, e a infidelidade durante o noivado tornava o divórcio virtualmente obrigatório. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus, capítulo 1, versículo 19. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 1, versículo 19. José não desejava humilhar Maria publicamente porque ele era um homem justo. Seus parentes, bem provavelmente, esperariam que ele expusesse o aparente pecado de sua mulher. Porém, a verdadeira justiça é caracterizada por compaixão e misericórdia, um tema importante para Mateus. Conforme o capítulo 5, do versículo 6 ao 7, versículo 21 ao 23 e 38 ao 48.